Frente a frente desta noite é entre Paulo Núncio, do CDS, e Pedro Frazão, do Chega. Boa noite aos dois, sejam bem-vindos. Que a AD terá de acompanhar do lado do Chega para ver as suas medidas viabilizadas. Olá Pedro Mourinho, boa noite também ao Paulo Núncio e a todos os que nos chegam, onde quer que estejam. De facto, os resultados que nos trouxeram os portugueses no domingo foram muito entusiasmantes. Foram muito entusiasmantes e deram uma expressão muito significativa de vitória à direita. E, portanto, a primeira palavra é para, obviamente, agradecer essa confiança aos portugueses, não só no meu partido, no Chega, mas também nos outros partidos da direita. E eu acho que isto marca, aprofunda aquele marco do ano passado que demonstra que os portugueses estão fartos de políticas de esquerda e que deram um grande cartão encarnado à última década, praticamente uma década que foi governada pelo Partido Socialista. E esse cartão vermelho aprofundou-se agora. Nós sabemos que, temos em vista, perspectivamos que no próximo dia 28, quando forem publicados os resultados oficiais da imigração, o Chega de facto ultrapasse o PS e passe para segundo grupo parlamentar, com maior número de mandatos. Mas há aqui uma minudência que eu gostava também de sublinhar aqui, porque não vi ainda ninguém dizer isto no mundo do documentário político. É que o Chega é o partido que se apresentou sozinho em eleições que vai ficar em primeiro lugar, porque de facto a AD é uma coligação. São dois partidos que se apresentaram em eleições e, portanto, obviamente, tem por aí uma potenciação dos seus votos. Quer dizer que se o PSD... É um pormenor, mas é um pormenor que eu acho que merece ser sublinhado, porque se o PSD e a AD não fosse, e o CDS não fossem em coligação... O que o Frazão quer dizer que se o PSD provavelmente se apresentasse sozinho, o resultado seria o mesmo. Eu só quero dizer um facto. E o Pedro Mourinho, como jornalista, sabe que é um facto. O Chega é o partido que se apresentou sozinho em eleições que vai ficar em primeiro lugar dos partidos que se apresentaram sozinhos. E isso é também, para nós, uma enorme vitória. E o que é que o Chega pretende neste momento? Exatamente. Não quer fazer parte do governo. O Chega pretende que este documento seja cumprido. Este documento que se chama Salvar Portugal, que é o nosso programa eleitoral com que nos apresentámos a eleições e que neste momento já mereceu a confiança de 1.300.056 portugueses. E, portanto, as coisas que estão aqui... O Chega não é governo, não vai ser governo. Não, mas a AD pode fazer o mesmo exercício. Não pode aprovar as medidas todas desse programa eleitoral. Obviamente que não, mas eu acredito, por exemplo, que Luís Montenegro e a equipa ministerial façam um pouco como fez o ano passado no programa do Governo. Nós lembramos que, para surpresa do Parlamento, quando foi apresentar o programa do Governo, apresentou muitas medidas que estavam no programa do Chega e algumas outras até que estavam no programa do Partido Socialista. E apresentou mas no programa eleitoral destas eleições, qual seria a primeira medida prioritária a ser aprovada pela AD e que fosse o Chega? Eu penso que Portugal precisa, de facto, de ter uma viragem no combate à corrupção, no combate na segurança e à imigração descontrolada e, por consequência, na segurança. Acho que estes três assuntos são aqueles que são os mais primordiais: combate à corrupção, imigração ilegal e segurança. Mas não podemos desprimorar a saúde, que é algo também que preocupa muito os portugueses, a habitação, muito obviamente, e, em último, last but not the least, os impostos. Os portugueses estão há demasiados anos subjugados a impostos e isso também tem que ser atendido. E, obviamente, que, se todos se lembram, aqui no estúdio e também em casa, que o ano passado, na discussão do programa do Governo e na discussão do Orçamento de Estado, o Chega bem quis que os impostos fossem ainda, a sua baixa fosse ainda mais além, tanto no IRS como no IRC. A AD, na altura, não quis aprofundar as negociações com o Chega, preferiu uma baixa mais ténue com o PS. Bom, agora eu estou em querer, e aliás o Sr. Ministro das Finanças, que fez ontem uma entrevista bastante aprofundada e que eu vi com muita atenção, disse isso mesmo, que esperava agora, nesta nova legislatura, poder aprofundar ainda mais o alívio fiscal para os portugueses. Portanto, e portanto aí, obviamente, o Chega vai acompanhar. Os imigrantes que estão ilegais em Portugal ou cometem crimes têm que ser deportados. Não temos que ter medo das palavras. E tanto é que o Chega tem no seu programa eleitoral um capítulo inteiro cujo nome é Imigração Controlada, que serve
Portugal. E nessas medidas estão muitas das medidas que o Paulo Núncio acabou aqui de enunciar. Mas porquê é que o Chega votou contra essa medida do governo anterior? Bem, em primeiro lugar, por causa de daquilo que muitos comentadores, não foi o Chega, e muitos comentadores e jornalistas acusavam Luís Montenegro, o seu Primeiro-Ministro, de arrogância. Porque muitas vezes, e o Paulo Núncio sabe que é verdade, levava as medidas ao Parlamento sem o mínimo de conversa, sem o mínimo de diálogo, sem o mínimo de, sem o mínimo de equilíbrio parlamentar. Não devia fazer birra e devia votar a favor. Não é uma birra, não uso esse termo, não fica bem. Foi simplesmente uma desconsideração que a AD fez na altura, porque não admitiu nem uma mudança do Chega. O Paulo Núncio lembrar-se-á muito bem que o Chega apresentou várias medidas de alteração a essa lei que foi apresentada. Medidas em que sentido? No sentido de potenciar essa unidade de controle de estrangeiros da PSP. Porque na PSP não é por criar organicamente uma unidade que ela vai passar a funcionar. É preciso dar meios, isso não estava consagrado. É preciso dar competências, é preciso dar poder e autoridade. Isso não estava nessa proposta. O Chega propôs que no fundo, que a vossa proposta de lei fosse melhorada, e o que é que fizeram? Votaram contra todas as propostas de alteração do Chega. Portanto, não podem pedir. É um partido que tem 50 deputados na Assembleia da República, que seja totalmente desconsiderado, não lhe permitam mudar nem sequer uma vírgula e lhe digam assim, bem, ou votam a favor, ou nós vamos acusar-vos para sempre de estarem aliados com o PS. Isso é uma telenovela política que não cola com os portugueses. Mas a questão é esta, sem querer interromper... Tanto que não cola que nós continuamos a falar de imigração e passámos de 50 para 60 ou para 61 deputados. Portanto, o que há a fazer aqui, só para terminar, fazer aqui, quero terminar com uma nota de positividade. O que há a aprender aqui, deste ano que passou, é que nós temos que dialogar mais para resolver o problema dos portugueses. Os portugueses lá em casa não querem saber se o André Ventura e o Luís Montenegro se dão bem ou mal, não querem saber se o Pedro Frazão e o Paulo Núncio se dão bem ou mal, eles querem que nós trabalhemos. Aliás, como dizia o hino da vossa campanha, portanto, vamos trabalhar. E para trabalhar é preciso dialogar. Dialogando, vamos conseguir tornar o país melhor para os portugueses e a nossa nação mais próspera. Não culpo o Chega da ausência de uma estrutura orgânica institucional que foi extinta, mas eu já lhe expliquei porque é que não votámos, o Paulo Núncio sabe muito bem. Mas se ele tivesse votar favoravelmente, já existia essa unidade, já estaria no terreno, já estaria... Não vale bem, eu quero lembrar... Já estaria a trabalhar se a minha avó tivesse rodas, era uma bicicleta. Pois, o problema é esse, é que o Chega tem que ser... Vamos passar para outro tema. É porque o Paulo Núncio recorreu aqui aos jargões futebolísticos no início deste frente a frente. Vai ser a marcação homem a homem, ou seja, o Chega vai designar pessoas, cada uma é ministro sombra e o Ministério para dizer provavelmente o que está mal, não o que está bem. Pedro Marinho, o Chega vai, tudo se perspectiva, ser o principal partido da oposição. André Ventura vai ser o líder da oposição em Portugal e, portanto, isso confere a André Ventura uma enorme responsabilidade, tal como confere ao grupo parlamentar do Chega também uma enorme responsabilidade e, por consequência, ao nosso partido político. E, portanto, as duas coisas não são incompatíveis. Nós podemos fazer uma oposição responsável que chame o governo aos assuntos... serão elementos do Chega? Que chama o governo aos assuntos que são necessários tratar e que são prioritários para o líder da oposição e, simultaneamente, formar um governo sombra, um pouco na tradição anglo-saxónica, para que o governo seja escrutinado com maior expertise, com maior conhecimento técnico e com maior acompanhamento diário, digamos assim. Obviamente que um governo, ele será apresentado nas próximas semanas e, obviamente, que um governo sombra integrará, como disse, aliás, o líder do partido ontem, numa entrevista, integrará pessoas do partido e também pessoas da sociedade civil e do mundo académico. Agora, eu quero só sublinhar aqui uma coisa, porque também é muito dita aí, sim, mas o tempo está um pouco desequilibrado, penso eu. Há uma grande opinião que tentam disseminar no comentariado, dizendo que o Partido Chega é um partido sem quadros. Eu só quero perguntar como é que um partido sem quadros, em 6 anos, consegue ir de 0 para a principal líder da oposição. Isto só se consegue com duas coisas. Primeiro, com um líder altamente eficiente e com uma equipa de quadros altamente profissional e capaz de levar o partido até onde ele levou agora. Além disso, só para contar aqui, por exemplo,
um exemplo até um pouco engraçado. Na noite em que André Ventura se sentiu mal, no jantar em Tavira, foi perguntado se existia algum médico na sala e não só existiam 2 médicos na sala, como existia um técnico de emergência pré-hospitalar, uma enfermeira e uma farmacêutica. E, portanto, ficou plenamente comprovado que o Chega é um partido de quadros, é um partido que está preparado para o governo de Portugal e que não terá a menor dificuldade em fazer um governo sombra da maior qualidade. Não é possível, Pedro Frazão, ter uma oposição responsável, que seja cooperante com o governo da AD e ao mesmo tempo colocar todas as dúvidas que o Chega diz ainda ter sobre a Spinum Viva, inclusivamente pôr a hipótese de apresentar uma comissão parlamentar de inquérito ao Primeiro-Ministro? Uma cooperação responsável e exigente é perfeitamente compatível com o desenvolvimento de uma CPI ao Sr. Primeiro-Ministro, porque de facto restam dúvidas a serem esclarecidas. Isso não vai desgastar a possível relação entre o Chega e o Governo? Mas a política é mesmo assim, as pessoas têm que estar acima, as relações pessoais têm que ser secundarizadas pelo interesse da nação e pela persecução da verdade. Nós dissemos, o Chega disse, antes das eleições, que o Dr. Luís Montenegro não devia ser candidato a Primeiro-Ministro. A AD, na sua liberdade política e nos seus órgãos internos, decidiu que não, que deveriam voltar a continuar a confiar no Dr. Luís Montenegro, isso quer dizer que o Chega não reconhece este Primeiro-Ministro? Não, nós reconhecemos porque reconhecemos os resultados eleitorais. Disse antes que não devia ser candidato. Obviamente disse que não devia ser candidato. Porquê? Porque impendem. Não, Pedro Mourinho, porque impendem sobre Luís Montenegro dúvidas éticas, que aliás até ontem suscitaram mais notícias na comunicação social por causa de novas perguntas da Procuradoria-Geral da República e, portanto, nós todos podemos concluir que impendem sobre Luís Montenegro dúvidas do seu quadro ético-moral que ainda não estão esclarecidas. E, portanto, isso continua a ser necessário esclarecer. Nós continuamos a querer saber porque é que Luís Montenegro recebeu 600 mil euros em justos diretos de câmaras do PSD. Houve trabalho prestado. Nós continuamos a querer saber como é que foi o negócio do betão da ABB, uma empresa que era fornecedora da Câmara de Espinho, que era do PSD e que ao mesmo tempo enviou betão para a morada particular de Luís Montenegro. Nós continuamos a querer saber se de facto das avanças que foram feitas, por exemplo, à gasolineira, que também é uma empresa que está na esfera do PSD e que tinha uma avança esclarecimentos devem ser prestados de forma pública no Parlamento, numa comissão de inquérito. Uma comissão parlamentar de inquérito, porque se Luís Montenegro não veio a terreiro voluntariamente trazer esses esclarecimentos, obviamente vai ter que ser obrigado a isso. E o melhor instrumento parlamentar que está à nossa disposição é, de facto, a CPI. Mas só para terminar, nós queremos também saber se, de facto, Luís Montenegro, que não tem capacidade técnica para fazer o rebranding de uma gasolineira, de facto subcontratou alguém para fazer esse trabalho ou de onde é que esse trabalho apareceu para receber uma avança tão choruda dessa gasolineira. E atrás disto virão muitas outras questões que precisam ser respondidas. Na coligação PSD-CDS, um voto de confiança no Governo, mas, acima de tudo, um voto de confiança no Primeiro-Ministro. Eu percebo esse raciocínio, segundo ponto, já não há segundo ponto. Era muito importante falarmos da revisão constitucional. Era muito importante termos falado da revisão constitucional. Eu percebo esse raciocínio do Paulo Núncio, mas nunca saberá se fosse outro candidato, se não teria tido o efeito de cavaco que vocês procuravam, que era ter agora uma maioria absoluta. De facto, a AD ganhou, mas não teve uma maioria maior. Teve só uma maioria maior. Se a minha avó tivesse rodas, era uma bicicleta também. Obrigado. Muito obrigado.